Olá, caros alunos. Vamos para mais uma aula de segurança e auditoria de sistemas. Hoje o tema vai ser SQL Injection. Antes, uma advertência, que tudo que a gente vai fazer aqui é um cenário que eu montei e ele é usado, né, você depois, na sua profissão, você vai utilizá-lo, né, como parte de um pen test, tá? Quando você for fazer para alguma empresa que solicite. Mas o que é o SQL Injection? São inserções de instruções SQL por meio de aplicação front-end. Mas o que é o SQL Injection? Na verdade, eles são inserções de SQL por meio da aplicação front-end, né? Que elas vai permitir quando ela tem uma fragilidade, ela tem uma vulnerabilidade, ou seja, o programador na hora de trabalhar o código, ele não se atentou a algumas diretrizes, tornando o sistema vulnerável. Mas o mais importante da questão do SQL é porque normalmente quando a gente ensina, né, o SQL, a gente sempre foca na questão do banco de dados, de trazer uma determinada informação de uma tabela, ou seja, de uma forma sumarizada, trazer uma relação entre as tabelas, né? Até porque a gente utiliza ele muito quando a gente trabalha com banco de dados relacionais e assim por diante. Mas a gente, muitas vezes, até pelo tempo, né, a gente esquece de passar para os alunos que ela é uma linguagem de programação e que ela tem todo um suporte de uma linguagem de programação, como por exemplo o C, como por exemplo o PHP e assim por diante. Ou seja, a gente consegue fazer somas, subtrações, né, e daí por diante. Então, o cenário que eu montei, né, eu estou utilizando o Vertrigo Serve. Ele já, quando você baixa ele configura na sua máquina, ele já configurou o Apache, né, o PHP e o MySQL, porque eu fiz uma aplicação em PHP. E eu fiz essa aplicação, na verdade, ela contém uma tela de login. Ou seja, que através de um login e uma senha correta, você chega até o menu do aplicativo. Vamos lá? Esse sistema é... Então, pessoal, na verdade, essa aula vai ser mais prática. São só esses slides, o restante vai ser só prático. Agora eu vou mostrar toda a questão da configuração que está no Vertrigo, né, que eu fiz. Ele tem Então, pessoal, são só esses slides. Agora a gente vai para a parte prática. Vocês vão ver, eu já deixei tudo configurado. Eu vou mostrar para vocês porque o próprio Vertrigo ele já traz o PHP MyAdmin, que é uma plataforma que eu consigo trabalhar as instruções SQL. Eu vou demonstrar algumas coisas referente à tabela que eu criei. Vou demonstrar o código da aplicação que eu fiz e a gente vai fazer a inserção do SQL Injection nela, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou tratar isso para evitar, ou seja, como que eu vou tirar essa falha. Pois bem, alunos, aqui eu já estou com o meu ambiente Vertrigo montado, onde vocês veem tudo as versões, né, do Apache, do PHP, assim por diante que eu estou utilizando e a plataforma, né, vamos dizer, o front-end PHP MyAdmin, onde eu faço a inserção de códigos SQL, onde eu consigo montar o banco, né, fazendo toda a configuração dele, criando as tabelas, os relacionamentos, assim por diante. Então aqui eu já tenho, só para vocês terem uma ideia, eu já tenho toda a minha estrutura, montei uma estrutura simples de banco de dados, onde eu tenho uma tabela que eu vou, no momento que eu vou fazer
o login e senha, ele vai confrontar para ver se nessa tabela tem o nome de usuário e a senha. Então, só para vocês verem, eu tenho 2 usuários e aqui eu faço a inserção do SQL. Assim como eu havia falado com vocês, desculpa, tem a questão que a linguagem SQL ela não é só para você criar as tabelas, criar as relações, fazer sumarizações e assim por diante. Ela tem todo um trabalho onde você consegue fazer o quê? Utilizar como uma calculadora, por exemplo. Eu me utilizo da instrução select 10 mais 2, por exemplo, ponto e vírgula. Manda executar, ele me traz, ó. Então, pessoal, tá aqui o resultado. Eu tenho a soma que eu fiz e o resultado. Então, o SQL Injection ele vai se utilizar de instruções normalmente não utilizadas para fazer a quebra, ou seja, a gente fala quebra, mas é para fazer o quê? Para fazer com que quebre toda aquela estrutura de segurança que a gente estipulou, como por exemplo, só vou trazer determinados usuários onde o nome for teste, por exemplo. Eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Quero trazer tudo. Ele me traz o relacionamento. Então, na verdade, toda vez que eu me utilizo do where, ele vai tentar fazer um filtro. Eu estou aplicando filtros, seja na tabela, seja nos joins que eu me utilizo, para fazer o quê? Para fazer com que ele me traga resultados que obedeçam àquela instrução. Só que nesse caso, por exemplo, onde eu usei select, asterisco, from usuários, where nome igual a teste, olha só como que funcionaria, por exemplo, um SQL Injection, tá? Só que, logicamente, eu ainda não estou me utilizando do front-end. Então, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, or 1 igual a 1. Eu quero todos os nomes de usuário igual a teste, eu quero que traga tudo do nome de usuário igual a teste, desculpa, ou o 1 igual a 1. Percebo que ele traz tudo. Então, é esse tipo de inserção aqui que é o que a gente chama de SQL Injection, quando aplicado através de um front-end. Então, agora eu vou mostrar o sistema para vocês. É uma tela de login simples, apenas para a gente fazer a inserção do SQL Injection. Teste e a senha 1, 2, 3, 4. Ele faz o login. Bem-vindo ao bem-vindo teste, né? Bem-vindo o nome do usuário que eu defini. Aqui eu já estaria, eu já estou simulando para vocês que eu já estaria dentro do sistema. Agora, se eu colocar uma senha incorreta, por exemplo, ele já me mostra usuário ou senha incorretos. Vamos dar uma olhada no código. Até pro código, né, eu me utilizei do VS Code para trabalhar o código. Então eu tenho aqui um código em PHP onde eu faço a conexão do MySQL, verifico se deu certo. Uma vez que deu certo, eu trago as informações da página inicial e faço a verificação de SQLs. Vejam que a instrução SQL, o foco é eu atacar essa instrução SQL aqui. Então eu só vou trazer tudo da tabela usuários, aonde o nome do usuário for o nome que está vindo da tela de login e a senha end, ó, eu estou me utilizando da instrução end, né? A senha também é igual. Então, ou seja, se por um acaso um dos dois estiverem incorretos, ele me mostra usuário ou senha incorretos. Se os dois estiverem corretamente inseridos na tela e ele confrontar no banco,
eu entro fazendo o quê? Fazendo um redirecionamento para a tela de painel. Então, a instrução SQL, né, o SQL Inject, ele funcionaria basicamente eu fazer uma inserção aqui, me utilizando desses campos, onde eu faço a quebra da lógica. Então, olha só, nome do usuário. Então, eu vou fazer a inserção de um usuário que nem existe no banco. E aí, eu vou fazer a inserção da instrução SQL Injection no campo senha. Coloquei a senha de 1 a 4. Fechei aspas. Coloquei a instrução where. Abri aspas, coloquei 1, fechei aspas. Abri aspas de novo e coloquei 1. Por que eu não fecho aspas? Porque quando a gente quando a gente olha o código, a senha ela está entre aspas. Então, na verdade, eu estou fazendo o quê? Estou complementando o código aqui dentro. E quando eu clico em login, pronto, ele já acessa o sistema, trazendo o nome de usuário que eu defini, sem ao menos esse usuário estar inserido dentro do banco de dados. E para fazer essa correção, porque na verdade toda vez que eu me utilizo das instruções SQL, né, do SQL Injection, né, na instrução SQL padrão, ele vai trazer tudo. E percebam que em um determinado momento ele vai checar se retornou alguma linha, se o retorno dessa linha é maior que 1. E toda vez que eu trabalho com SQL Injection, que eu me utilizo do OR 1 igual a 1, ou seguindo a mesma observação que eu fiz lá no front-end, colocando entre aspas, porque o 1 numeral, né, com um alfanumérico, vamos dizer assim, dentro da aspas, ele na verdade ele vai funcionar de uma mesma forma. Ele vai trazer todos os usuários cadastrados. Então, normalmente, para fazer a correção, existem diversas formas de você fazer a correção do SQL Injection, né, permitindo com que ele não seja inserido. Então, aqui, na verdade, para eu arrumar esse código aqui, eu simplesmente faço isso. Igual a 1. Em vez de eu verificar se ele traz alguma coisa, eu verifico se ele traz exatamente um usuário. Eu vou salvar, vou lá retornar o meu código. Se eu tentar agora fazer o login e senha, utilizando dessa forma, o usuário é o senha incorreto. E aí eu termino fazendo a correção da inserção de SQL Injection.